Bom, mais uma edição especial do Diálogos com o MPPE nesse cenário de pandemia e justamente um assunto que diz interesse à minha pessoa em especial também e a todos que fazem comunicação social, que é o fazer jornalismo dentro desse cenário de pandemia, né? Muitas mudanças, muitos desafios e também uma série de ataques à imprensa, discussão se há liberdade de imprensa, se não há liberdade, tudo isso e muito mais. A gente vai discutir um pouquinho aqui. Agradeço de antemão Estela Maris Saldanha, jornalista, apresentadora na TVU, TV Universitária, aqui de Pernambuco, do Opinião Pernambuco, um grande programa também, de opinião realmente, grande formadora de opinião pública. Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo o convite e quero dizer para você que esse é um momento especial, né? Porque eu não estou sendo entrevistada por uma pessoa qualquer, por um jornalista qualquer, eu estou sendo entrevistada por um ex-aluno e com muita honra. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Estela. E eu já começo perguntando, nesses anos todos de jornalismo, você já se deparou com uma situação parecida em relação à pandemia, algo que realmente, de fato, mudasse a questão do trabalhar, do fazer comunicação social? Não, porque esse problema agora é um problema planetário, né? É um problema que desestabilizou o mundo inteiro. Não é um problema específico de um determinado local, não mexe só com uma realidade brasileira, não mexe só com uma realidade profissional que é a nossa, né, de jornalistas, mas é um problema que mexe com a nossa condição humana, que mexe com o planeta inteiro, com a nossa relação com o planeta, com as pessoas, o nosso modus vivendi, o nosso modus operandi, e que desestabiliza, eu acho, toda a nossa condição, né, de sociedade, de indivíduos. Eu diria a você que às vezes eu sinto como se a permanência do homem sobre a Terra tivesse sendo colocada em xeque, porque é uma pandemia devastadora. Ô, Estela, fala-se muito nessa palavra ultimamente, crise, né? Dizem crise na saúde, crise na economia, e o jornalismo? A gente está vivendo uma crise também no jornalismo, como é que isso, de fato, para quem trabalha nas redações, atingiu assim, esse novo cenário, para quem está aí nas emissoras? Eu diria que, por conta da pandemia, o que acontece agora com o jornalismo é uma readequação, né? A gente está tendo que inventar novas maneiras de fazer o jornalismo, ou estamos tendo que fazer adaptações para o exercício profissional. Tirando essa coisa mais operacional, eu diria que a pandemia talvez esteja dando ao jornalismo brasileiro a oportunidade de se recolocar. O jornalismo vem de um momento agora, o jornalismo brasileiro, de um passado muito próximo, muito recente, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, e aí eu estou me referindo à grande mídia, né? De um discurso muito uniforme e nem sempre com intenções republicanas. Eu acho que o jornalismo agora, durante a pandemia, ele se recoloca com muita dignidade, eu diria. Acho que no Brasil, o jornalismo, nesse momento, exerce um papel estratégico importantíssimo, fundamental, porque esclarecedor, orientador para a população e para a comunidade.
Estela, a gente não podia deixar de falar das chamadas, enquanto jornalistas, falar das chamadas fake news. O jornalismo está muito aberto, a nossa área. Hoje em dia, o jornalismo de antigamente era, eu acredito, você tem mais anos, óbvio, de experiência, professora, era diferente, era um desafio a cada dia ir lá e fazer, não tinha internet, não tinha esses mecanismos. Hoje em dia, qualquer um com um celular, qualquer um tem um blog, qualquer um quer dar sua opinião, quer falar o que quer repassar informação, entre aspas. Então, como é que a gente analisa essa questão da fake news e também, mais importante, a fake news, qual o dano que ela pode causar, principalmente nesse cenário atual, quando ela vem do jornalista? A fake news é uma coisa tão nefasta, porque não só ela desinforma, como ela destrói reputações e como ela está a serviço, muitas vezes, de causas não republicanas, mesquinhas, autoritárias. Então, eu diria que a fake news ela tem que ser combatida com muita vontade, sabe? Porque o mal não é só o mal individual, mas é também o mal coletivo. Eu faço mal a você quando eu denigro a sua imagem, eu denigro a sua reputação, mas a informação falsa, deliberada, ela faz mal à sociedade. Ela desmonta eleições, ela desmonta estruturas políticas, ela desmonta discursos sociais e políticos, ela desmonta a história, ela inverte versões históricas, transforma as versões verdadeiras em versões falsas. Então, assim, a fake news é um mal hoje no mundo, é um mal no Brasil, e eu deposito nesse momento muita esperança no poder judiciário brasileiro, no sentido de que ele tenha caminhos, ele tenha determinação, ele tenha coragem e ele tenha força para derrubar esse câncer que se instalou na vida brasileira. Estela, é interessante que você comentou essa questão de acreditar no judiciário. O cenário atual, a gente vê aí, é de briga, de harmonização, que diz na Constituição, harmônicos entre si, pelo que a gente vê atualmente, não é o que a gente vê, né? Não encara realmente como harmônico. Fala-se muito de que o judiciário está muito politizado, tomando decisões políticas e não judiciárias. E os políticos tomando decisões judiciárias. Dos ataques recentes que a gente vem recebendo aí também, nossos colegas de imprensa, é que a imprensa tem um lado, que a imprensa ela também estaria sendo politizada e que as redações estariam cheias de militantes. Você acredita nisso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que esse comportamento mais agressivo em relação à imprensa, em relação à mídia, é de uma parcela, embora grande, mas uma parcela minoritária no corpo da sociedade brasileira. Só que essa parcela minoritária é uma parcela, eu diria assim, muito agressiva, muito raivosa, muito irracível, e que está sendo nutrida, que está sendo alimentada para que se comporte exatamente dessa forma. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o jornalismo não existe para dizer aquilo que eu quero ouvir. Não existe para dizer aquilo que um determinado governo quer ouvir. A imprensa não existe para concordar ou para discordar. Ela existe para promover o debate. Ela existe para pluralizar os discursos. Então, se a imprensa, nesse momento, está dizendo alguma coisa que desagrada a um determinado grupo político e, por isso, ela não vale nada, ela não tem a obrigação de agradar A, B ou C. Ela tem obrigação de se pautar por princípios éticos e garantir
a pluralidade do pensamento. A imprensa também ela tem o direito de analisar e de comentar os fatos. Vai depender aí um pouco do modelo que você adote, aí pensando, por exemplo, nos telejornais, né? que é mais a nossa área, a nossa praia. Você tem modelos de telejornais que são, digamos, menos interpretativos, menos opinativos, apenas se reportam aos fatos. Você tem telejornais que são mais analíticos, que são mais interpretativos. Cabem as duas coisas. Então, o problema não está no modelo, e o problema não está na imprensa querer o mal do país, de ser uma imprensa antipatriótica. Isso é uma bobagem sem tamanho, isso é de uma ignorância sem tamanho. Esses ataques raivosos à imprensa são de uma ignorância fenomenal. A imprensa tem que ser questionada? Tem. O comportamento da imprensa pode ser discutido? Pode, deve ser discutido. A imprensa erra. A imprensa, muitas vezes, se posiciona mal. Isso é uma coisa. A outra coisa é você negar voz à imprensa, é você negar a liberdade de imprensa. Estela, eu queria que você comentasse um pouquinho agora da importância de nós que fazemos comunicação pública, principalmente os órgãos de assessoria de comunicação dos órgãos públicos, nesse momento de pandemia, seja de qual órgão for. Qual a importância da comunicação pública dentro do cenário do jornalismo? Bom, eu acho que a comunicação pública ela é importante todo o tempo, né? Durante alguns momentos aí, falando especificamente do Brasil, da vida brasileira, você tinha aí uma confusão entre o que era uma comunicação estatal, o que era uma comunicação pública, e um discurso de que o Estado não tinha que se preocupar com comunicação. O Estado tinha que se preocupar com saúde, com educação, mas não tinha que se preocupar com comunicação, e já tinha muita gente cuidando disso. Eu não vejo assim. Eu acho que, mas também não estou falando de comunicação estatal, eu estou falando de comunicação pública, uma comunicação que não pertence ao Estado, mas pertence ao conjunto da sociedade. O Estado é uma ponta desse processo de comunicação. O Estado ele faz aportes para esta comunicação pública e não necessariamente tem que ser o único canal de aporte para a comunicação pública. Mas não falo de comunicação de Estado, falo de comunicação pública. A comunicação pública ela é vital, porque a comunicação privada, os órgãos privados de comunicação, os veículos, eles pertencem a grupos que têm interesses próprios, específicos. A comunicação pública não tem compromisso com a audiência, embora seja muito bom que ela tenha uma boa audiência, ela não tem compromisso com interesses de grupos, esse ou aquele, ela não tem interesses comerciais, ela tem interesse com o bem público, ela tem interesse pelo conjunto da sociedade, quer dizer, é o conjunto da sociedade que pauta a comunicação pública. Obrigado mais uma vez, eterna professora e mestra Estela Mari Saldanha, pela sua participação aqui no Diálogos com o PPE. Muito obrigada, eu que te agradeço. E não mais agora, né, o aluno, mas o colega de trabalho. Isso para mim é uma grande honra. Você não sabe a alegria que está me dando. Muito obrigada. E eu agradeço a vocês que ficaram conosco até agora.
Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.